primeira vez que eu lhe vejo aqui, né? Seja bem-vindo, fique realmente, sinta-se à vontade, que é a casa do Senhor. Então, sinta-se abraçado por mim e fique à vontade. Nesse momento, eu quero que você abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 3. Vamos continuar a exposição da carta de Paulo aos Efésios. Deixe sua Bíblia aberta em Efésios, capítulo 3. Domingo passado, nós tratamos do versículo 1 ao versículo 13. E hoje nós vamos fechar o capítulo 3. Daremos do versículo 14 até o versículo 21. Antes de nós fazermos a leitura, vamos ter aqui uma pequena introdução, vermos algumas coisas importantes para que nós possamos entender um pouco mais aqui esse texto de Efésios capítulo 3, dos versículos 14 ao versículo 21. Aqui nesse texto que nós leremos, o apóstolo faz menção de suas orações em favor dos Efésios. O objetivo dele não é não só com o intuito de testificar o seu amor por eles, mas também para que eles mesmos pudessem orar. Para que os próprios Efésios pudessem entender a necessidade agora de ter essa oração. E se você tem acompanhado a exposição que nós fazemos aqui de Efésios, você percebeu que Paulo pintou um belíssimo quadro sobre a plenitude da nova vida recebida pelo cristão na igreja. No primeiro capítulo, no versículo 3 até o versículo 8, Paulo falou sobre esse Deus bendito, sobre o Deus abençoador, sobre as inúmeras bênçãos de Deus, sobre os propósitos de Deus, sobre a realidade dessas bênçãos na vida do cristão. E aí então que nos versículos 9 até o 14, Paulo vai nos mostrar os propósitos de Deus, o propósito de Deus para o cristão, o propósito de Deus em Cristo Jesus, o propósito de Cristo na igreja, o propósito de Deus na igreja, o propósito de Deus no crente, para você, para a sua vida. E aí, ainda no capítulo 1, versículo 15 até o versículo 3, Paulo faz uma oração toda especial, uma oração de coração para coração. Paulo diz, olha, eu quero que vocês conheçam o seu Deus. Eu oro para que vocês conheçam o seu Deus, para que vocês entendam a esperança do seu chamado. Eu oro para que vocês possam conhecer o poder de Deus em Cristo. E então que nós iniciamos o capítulo 2 e nos 10 primeiros versículos, Paulo nos mostra a transformação que aconteceu na nossa vida. Que você foi transformado de transformação completa na vida do cristão. E aí, dos versículos 11 ao versículo 22, Paulo vem nos mostrar que Deus nos fez um. Cristo nos deu um relacionamento. Cristo nos deu um único caminho. E Cristo nos fez concidadãos dos santos. E sabendo que nós somos um, Paulo vem no capítulo 3, nos versículos 1 a 13, e nos mostra que nós temos que aprender a ser igreja nas dificuldades. Ele vem nos mostrar que nós somos participantes das dificuldades, da graça e da dificuldade. Paulo vem nos dizer que nós devemos olhar nos momentos de maiores dificuldades, nós devemos olhar para a graça. E ele vem nos mostrar o propósito de ser igreja nas dificuldades. Coisas preciosíssimas, Paulo nos diz. Bênçãos numerosas, Paulo nos apresenta. E Paulo nos apresenta verdades muito importantes. Mas agora ele ora. Paulo, nesse momento, ele ora, pois ele sabe que essas palavras serão semeadas em vão, a menos que o Senhor as fertilize dentro daquela igreja. A não ser que o próprio Senhor possa inculcar aquelas palavras no coração daqueles irmãos. Se Deus não fizer isso, essas verdades que ele disse, todas serão em vão. Eu mesmo aprendo aqui muito com Paulo. A não somente falar, a não somente a admoestar, a exortar o povo, mas eu mesmo aprendo com Paulo aqui a necessidade
de buscar o Senhor. Buscar no Senhor, através da oração, o êxito para que vocês sejam frutíferos. Paulo vem nos mostrar essa necessidade nesses versículos, que nós precisamos orar. E eu espero que após essas mensagens, que você dê o primeiro passo. Que você dê esse primeiro passo através da oração. Para que você possa semear essa palavra, para que você possa regar essa palavra e para que você possa buscar o crescimento do Senhor. Primeiro passo através dessa oração. É por isso que Paulo está aqui nesses versículos, do 14 ao 21. Paulo está orando por esses irmãos. Ele está preso, mas ele não ora por sua libertação. Ele ora para que Deus torne aquelas verdades, essas verdades que ele pregou aqui nesses 3 primeiros capítulos, para que esses irmãos, para que o Senhor pudesse tornar realidade essas coisas na vida e no coração daqueles irmãos. Por isso que o tema da mensagem de hoje, como você deve ter visto e nós compartilhamos, é por causa disto eu oro. Por causa de todas essas verdades que a palavra de Deus nos mostra, eu oro. E ele começa assim, Efésios capítulo 3, versículo 14. Por causa disto, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, pelo seu Espírito no homem interior. E para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando enraizados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse, glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Senhor Deus, obrigado, Pai, pela leitura da Tua palavra. Obrigado porque o Senhor nos permite nesse momento estarmos aqui, juntos, reunidos, para ouvirmos a Tua voz, para ouvirmos a Tua mensagem, para ouvirmos o Teu chamado, e para que essa palavra possa entrar nos nossos corações através do Teu Santo Espírito, para que nós possamos ser moldados, ser transformados à medida e à estatura completa e perfeita de Cristo Jesus. Fala conosco, fala com o Teu povo. É isso que nós pedimos, em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém, Jesus. Bom, meus irmãos, como eu disse, o tema dessa mensagem é por causa disto eu oro. E aí, quando você olhar para Efésios capítulo 3, os versículos 14 e 15, Paulo nos mostra a causa e o que é que ele faz. O porquê ele faz alguma coisa e o que ele faz. Versículos 15 e 16, o primeiro passo é a oração. Por causa disto, eu me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. E eu compartilhei assim no slide. Por causa disto, aqui ele faz referência a todas aquelas coisas importantíssimas para a vida cristã que ele tratou nos 3 primeiros capítulos. Paulo sabe dessas coisas preciosas. Paulo sabe que essas coisas preciosas só serão objetivas na vida dos irmãos se houver oração. Paulo sabe que essas coisas só realmente alcançarão o coração desses irmãos através da intervenção de Deus. Paulo precisava orar. Esses irmãos precisavam orar, porque esse é o primeiro passo. E ele continua dizendo, né? Por causa disso, ele diz, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo se põe de joelhos e se humilha diante do Pai
a fim de orar por seus irmãos, mesmo estando em dificuldades. Ele diz, olha, eu me ponho de joelhos, amados, diante do Pai. Não é diante de um tirano, não é diante de um imperador, não é diante de alguém arrogante, não é diante de alguém distante, é diante daquele que é o meu Pai. É diante daquele que é o Pai daqueles por quem Paulo está orando. É diante daquele Deus que sabe o que é melhor para aqueles por quem Paulo está orando. Mais do que o próprio Paulo. O Pai sabe o que é melhor para aquelas. E aqui nesses 2 versículos está a ação principal de tudo aquilo que Paulo vai desenvolver a partir daqui. Essa é a mensagem principal, essa é a ação principal de tudo aquilo que ele vai desenvolver. O objetivo de Paulo aqui nesses versículos é mostrar a sua atitude de orar. É mostrar a sua atitude que, diante de todas essas coisas preciosas que foram ditas, a ação primordial e principal dele é orar. Orem. Diante de todas essas mensagens, orem. E ele diz no versículo 15, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. O papel especial do Pai que Paulo tem em vista está embutido nessas palavras. Paulo deseja mostrar que judeus e gentios formam uma só família. Paulo está querendo mostrar, está querendo aqui deixar esse significado de que tudo é nomeado a partir desse Pai. Tudo é nomeado a partir dele. Esse Pai tem o poder de realizar todas as coisas. Esse Pai tem o poder de realizar tudo aquilo que será pedido. É diante desse Deus, é diante desse Pai que nomeia todas as coisas, que faz todas as coisas, que pode fazer todas as coisas. É diante dele que eu me ponho de joelho. Eu me ponho de joelhos diante daquele que pode fazer todas essas coisas. Amados, essa é a primeira atitude importante que Paulo toma após falar tudo isso a esses irmãos. Paulo quer mostrar que não basta simplesmente você ouvir as pregações. Você precisa demonstrar dependência de Deus em agir através dessas pregações, em agir após essas pregações. Você pode ter ouvido coisas importantes nessas pregações que nós temos, nessas exposições que tem acontecido aqui na carta de Paulo aos Efésios. E você pode ter escutado a pregação e ter pensado, é verdade, eu preciso confiar mais nesse Deus Todo-Poderoso. É verdade, esse Deus, ele cuida de mim, eu tenho que confiar mais nele. Ou você pode ter pensado, é verdade, eu tenho que ter mais convicção de que toda a minha vida foi transformada para Cristo. Que não há nada igual como era antes, que Cristo transformou todas as coisas. Você pode ter pensado, é verdade, pastor, eu preciso me envolver mais com a igreja. Eu preciso me relacionar melhor com meus irmãos. É verdade essa pregação, pastor. Pastor, eu preciso aprender a passar pelas dificuldades junto com os meus irmãos. É quando as coisas estiverem difíceis na igreja, pastor, eu aprendi que eu tenho que olhar para Cristo, que eu tenho que olhar para Deus. Você pode ter pensado várias e várias coisas ouvindo essas pregações. Irmão, se você não orar e pedir a ajuda de Deus, todas essas coisas só ficarão na sua mente. Não passarão de um assentimento moral. Algo que vocês concordam. Serão aquelas promessas de fim de ano. Que todos nós sabemos, que todos nós fazemos, mas que não passam de promessas. Não passam de pensamentos. E é por isso que Paulo ora. É por isso que Paulo pede ajuda a esse Pai, porque Paulo sabe que é somente através da ação sobrenatural desse Deus que todas essas coisas podem se tornar realidade na vida desses irmãos. É que esses irmãos podem ser transformados a partir de tudo aquilo que eles escutaram. E pelo que Paulo ora? Paulo ora pedindo o quê? Que intervenção ele pede para esses irmãos? E aí nós vamos ver nos versículos 16 e 17 que Paulo pede coisas específicas. E aqui no versículo 16 e 17, Paulo pede que Deus vos conceda
segundo a riqueza da sua glória. Paulo pede duas coisas específicas, versículos 16 e 17. Que segundo as riquezas da sua glória, vos concedas que sejais fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando enraizados e fundados em amor. Eu compartilhei assim no slide. É impossível não ficar pasmado diante da vastidão desse pedido de Paulo. Ele pede que os santos sejam fortalecidos espiritualmente até que ponto? Até com a abundância que seja conforme as riquezas da sua glória, e não segundo a pequenez do nosso coração. Amados, um milionário pode doar muito dinheiro, mas ele doa parte do seu dinheiro. Ele nunca vai doar segundo as suas riquezas. Paulo aqui pede diferente. Paulo pede justamente que, olha, o padrão de poder, de bênção que ele pede para a vida desses irmãos é que seja segundo a riqueza das perfeições de Deus. E sabendo que Deus é infinito em glória, sabendo que Deus é eterno em seu poder, Paulo pede realmente um autêntico dilúvio na vida desses irmãos. Muitas bênçãos na vida desses irmãos, que eles sejam fortalecidos segundo as riquezas da sua glória. Paulo pede muita coisa. E o primeiro pedido dele é que Paulo nos conceda que nós sejamos fortalecidos com poder, no versículo 16, para que segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder. Paulo ora isso. Paulo pede que nós tenhamos a força, tenhamos esse poder. E não é a força, não é o poder de fazer milagres. Não é a força, não é o poder de fazer coisas extraordinárias. Não é a força, não é o poder de nós fazermos coisas que nunca aconteceram antes. Paulo pede vigor. Paulo pede força necessária para que nós sejamos cristãos maduros. Paulo pede força, Paulo pede vigor para que nós sejamos cristãos estáveis, para que nós possamos ser cristãos inteligentes. E ele dá duas características. Como esse poder, como nós devemos ser fortalecidos. Primeiro, ele diz, pelo seu Espírito. Ele pede que Deus os torne fortes com o poder, com o dinamis, com o poder transformador do Espírito Santo. Porque esse poder não vem de nós. Quem dá esse poder é o Espírito Santo. Paulo pede que não seja a sua força. Paulo pede que não seja o seu poder. Paulo não pede que seja a sua própria capacidade. Paulo pede que essa força venha de Deus. Por meio do Espírito Santo. Através do Espírito Santo, agora você tem poderes que não cristãos não têm. Agora você pode obedecer a Deus. Agora você pode amar a Deus. Agora você pode andar em santidade. Agora você pode buscar esse Deus. E é esse poder que Paulo pede. Esse poder que é dado por Deus. Esse poder que é dado através da sua palavra. Esse poder que não é dado a partir de mérito, a partir de esforço. É esse poder que é recebido através de oração. A estar ativo no serviço do Senhor. A estar em comunhão com os irmãos. A meditar em sua palavra. Fortalecidos pelo Espírito Santo. Em oração. Orem. Pedindo. E ele, segunda característica, ele diz que é pelo Espírito Santo no homem interior. O maior campo de batalha do homem é em seu coração. Quando somos fortalecidos interiormente, nem mesmo a morte nós temeremos. Quando isso acontece, nem mesmo a morte você teme. Todos os que serviram a Deus na história só puderam fazê-lo porque eram fortalecidos pelo Espírito Santo no seu coração. Esse poder se manifesta justamente nesse homem interior. É esse fortalecimento que Paulo pede, que esses irmãos, que você seja fortalecido nesse homem interior. Um homem interior que se deleita na lei do Senhor.
que deseja cumprir os mandamentos do Senhor. Nesse homem interior que é renovado dia após dia. Enquanto o homem exterior se corrompe, o homem interior ele quer se renovar. Mas, amados, embora esse homem interior pertença a Deus, ele precisa ser fortalecido. Ele precisa desse poder. Ele precisa dessa ação sobrenatural de Deus. E por isso você tem que pedir: Senhor, fortaleça-me. Senhor, que o teu Santo Espírito fortaleça o meu homem interior. E Paulo faz o segundo pedido, no versículo 17. E o segundo pedido de Paulo é que Cristo habite. O segundo pedido é que Cristo habite. No grego existem duas palavras diferentes para habitação, né? Coloquei aí para você ler. Paroikel, que é uma morada passageira, é como se você estivesse se hospedando como um viajante. E katoikel, que é uma morada permanente, é como o dono da casa. E justamente aqui que Cristo habite, Paulo usa o termo para habitação permanente. Que Cristo seja o dono do seu coração. Que Cristo faça morada permanente. E Paulo dá duas características dessa habitação. Ele diz que essa habitação é pela fé e também nos vossos corações. Pela fé, primeira coisa, né? Pela fé. Muita gente enxerga a fé como uma força humana ou até como uma superstição. Mas a fé é um instrumento de conhecimento que nos permite ter relação com Deus. Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, através da fé. A fé é um instrumento que lhe capacita a ter o conhecimento. A fé é esse instrumento. Permite que você tenha esse conhecimento de Deus. Quem era esse Deus? Ele está dizendo que Cristo habite no coração de vocês através desse conhecimento. Através disso que lhe chama para conhecer Cristo através dessa fé. Para que você possa conhecer Cristo cada vez mais. Ele diz também nos vossos corações. O coração indica o centro da vida espiritual, que controla todos os aspectos do comportamento. Assim, o apóstolo pede que o senhorio de Cristo se estenda aos livros que lemos, ao trabalho que fazemos, à nossa comida, ao dinheiro que gastamos, às palavras que falamos, enfim, a todos os detalhes da nossa vida, por menores que sejam. Porque a Bíblia vai nos mostrar que o coração é a sede dos nossos sentimentos. É a partir do coração que procede as nossas atitudes. É a tudo aquilo que nós fazemos está partindo do nosso coração. E por isso que Paulo diz que Cristo habite pela fé nos vossos corações. Para que tudo aquilo que você faça seja influenciado por Cristo Jesus. Como eu coloquei no slide, lendo um livro, falando, no trabalho, qualquer coisa que você for fazer, que Cristo possa influenciar. Que Cristo possa habitar nesse coração para que tudo aquilo que você for fazer seja influenciado por Ele. Amados, o seu coração não é um lugar aconchegante para Cristo, não. O seu coração não é um ambiente neutro para Cristo, não. Cristo tem que tomar o seu coração. Cristo tem que habitar pela força no seu coração. É algo que tem que ser conquistado por Ele. E essa é a ideia de Paulo. Olha, que Cristo tome o seu coração, que Cristo de fato faça morada no seu coração, que Ele de fato impere no seu coração, guiando os seus pensamentos, conduzindo as suas palavras, conduzindo os seus sentimentos, os seus planos, as suas inclinações, os seus pensamentos, que Cristo possa tomar todas essas coisas. De forma muito objetiva em sua oração, Paulo tira aqui dois particípios de maneira, ainda no versículo 17, indicando a atitude e a maneira pela qual essas coisas serão concedidas. Versículo 17, a parte B. A fim de, estando enraizados e fundados em amor. Em uma forma, eu coloquei aí para você acompanhar. Em uma forma mais clara e objetiva, eu traduzi da seguinte forma.
Quando entre vocês houver amor enraigado e alicerçado, somente então Deus concederá que sejam fortalecidos com poder e que Cristo habite no coração de vocês. Com isso, fazendo com que tudo o que eu disse até aqui seja real em vocês. Uma tradução minha, isso aí, certo? Uma tradução expandida de Paulo. Então, a ideia de Paulo é justamente dizer, olha, toda essa parte, capítulo 1 até o capítulo 3, serão reais na igreja de vocês quando houver no vosso meio o amor enraizado e fundado. Quando nós estivermos enraizados e fundados em amor, tudo aquilo que nós lemos do capítulo 1 ao capítulo 3 de Efésios se tornarão realidade. O que eu faço, pastor, para que tudo isso seja real? Para que tudo isso que eu li nesses 3 capítulos sejam realidade, para que eu seja fortalecido com poder e para que Cristo controle o meu coração, pastor, o que é que eu faço? Resposta: demonstrando amor mútuo entre os irmãos na igreja local. Essa é a ideia de Paulo. Todas essas coisas vão se tornar reais. Isso aqui que eu estou orando será realidade no meio de vocês, quando entre vocês houver o amor mútuo, quando vocês estiverem enraizados e fundados em amor. Irmão, se você não demonstrar amor na igreja local, nada mudará na sua vida. Nada de você será verdade. Porque todas essas coisas serão a partir desse amor. E eu compartilhei até isso na EBD, né? Tá aí, o amor bíblico, o amor ágape, não é um sentimento apenas. Se trata de uma atitude que se transforma em sentimentos. Ainda que não haja um sentimento, devo amar. Até quando, pastor? Até que passe a ter o sentimento. É um momento. Não é se você sentir, você ama. Paulo diz, não. Só quando houver esse amor mútuo, só quando vocês estiverem fundados, enraizados em amor, essas coisas serão reais na vida de vocês. Quando você estiver enraizado nele, quando você estiver alicerçado nele, o Pai vai conceder essas coisas. O Pai vai conceder que você seja fortalecido com poder. O Pai vai conceder com que Cristo habite no seu coração. O Pai vai conceder para que todas as áreas da sua vida seja influenciada por Cristo Jesus. E o Pai vai conceder que os capítulos 1 a 3 de Efésios serão realidades na sua vida. Por isso, quando você estiver enraizado e alicerçado em amor. Esse é o segredo. Esse é o como essas coisas se tornarão realidades. E Paulo pede essas coisas com um propósito. Paulo pede essas duas coisas com um objetivo. Paulo pede que eles sejam fortalecidos com poder. E Paulo pede que Cristo habite no coração desses irmãos. Paulo pede isso para um propósito específico, o propósito da oração. Nós vamos ver nos versículos 18 e versículo 19, parte A. O propósito, né? A fim de poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento. Esse é o propósito da oração de Paulo. Os pedidos anteriores de Paulo, nos versículos 16 e 17, fornecem uma ponte para que o cristão consiga perfeitamente alcançar alguns objetivos. Aquilo que Paulo pediu nesses versículos, eles preparam o cristão para um objetivo realizado, para um objetivo desejado. Somente acontecendo o que eu pedi nos versículos 16 e 17, é que vocês serão fortes o suficientes, é que vocês serão capazes de chegar no próximo estágio. É só quando isso se tornar real na vida de vocês que vocês vão experimentar
algumas coisas. E primeira delas, compreender com todos os santos. Paulo ora para que todos os santos tenham a mesma experiência de conhecer todas as dimensões do amor de Cristo. E, amados, vida cristã é sempre vivida em comunhão, sempre vivida em grupo. E primeiro Paulo fala aqui dessa nossa necessidade de nós chegarmos juntos a esses objetivos. Compreender com todos os santos, para que nós possamos compreender como igreja, que a nossa igreja possa chegar junto a esse objetivo, que nós possamos chegar juntos a esse propósito, porque você nunca chegará sozinho, você nunca chegará isolado. Nunca, Efésios capítulo 1 a 3, será na sua vida, será real na sua vida você estando só. Nós precisamos compreender com todos os santos. Nunca serei forte o suficiente experimentando essas coisas sozinho. Ou somente entre você e a sua família, ou somente entre você e aqueles que você gosta. Paulo enfatiza a necessidade de experimentar isto na igreja local. Experimentar isso com todos os santos. Paulo diz, olha, você precisa viver esse mistério de Deus, estando enraizados e fundados em amor mútuo, para poder nós, como igreja, compreender essas dimensões da igreja local. O quão maravilhoso é ser igreja. Essas dimensões que ele vai apresentar a seguir. A largura dessa igreja local, e ela vem descrita no capítulo 2, versículo 11 a 18. A largura, essa dimensão da graça de Cristo, que alcança judeus, que alcança gentios, que alcança todos os tipos de pessoas e incorpora essas pessoas na igreja. A largura que abrange todo tipo de pessoa, todos os segmentos da humanidade. O comprimento que se estende da eternidade passada até a eternidade futura. Porque no capítulo 1, versículo 4, ele diz que os crentes foram eleitos antes da fundação do mundo. E no capítulo 2, versículo 7, ele vai dizer que nós teremos uma revelação contínua de Deus, de Cristo Jesus, na eternidade futura também. Através de Cristo Jesus, nós teremos também esse cumprimento dessa revelação, desse mistério. Também da altura. No capítulo 2, versículo 6, nos mostra, ele disse isso, que nós não fomos somente ressuscitados, mas também entronizados com Cristo nos lugares celestiais, para compartilhar a sua glória. Compartilhar da sua glória. E fala também da profundidade. A profundidade que é descrita vivamente no capítulo 2, versículos 1 a 3. Nós estávamos atolados num abismo indizível de pecado e de degradação. Cristo entrou nessa selva de imundícia, nessa selva de pecados, nessa selva de corrupção, a fim de morrer em nosso lugar. Eis as dimensões imensas e infinitas desse mistério, que somente os santos podem compreender perfeitamente. Só quando nós desfrutarmos da igreja local, uns dos outros, é que nós podemos compreender perfeitamente isso. Além de nós compreendermos perfeitamente, com todos os santos, essas dimensões que ele coloca aqui também, nós também poderemos perfeitamente desfrutar do amor de Cristo, que ele fala no versículo 19, na parte A, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento. Em seguida ele pede isso, ele pede que os santos possam conhecer através da experiência, através de você sentir mesmo esse amor de Cristo que excede todo entendimento. Eu disse assim, conhecer completamente o amor de Cristo parece algo impossível, mas biblicamente é possível compreender dia após dia esse amor.
Não se trata de um conhecimento meramente intelectual, mas também experimental e relacional. Eu sou habitado por Cristo, eu sou inundado por esse amor. Eu transbordo desse amor. E esse amor que transborda em meu ser me leva a viver, me leva a sentir, me leva a experimentar esse amor. De novo, amados, Paulo usa aqui uma ferramenta importante nessa estrutura para nos explicar esse amor. É o amor que excede todo o entendimento. Esse amor que é muito além do que você entende agora. Você acha o amor de Jesus grande? Paulo diz, ele é muito maior daquilo que você imagina. Na sua vida, olha, ele é muito maior. Nunca poderemos sondá-lo completamente. Porque se trata de um oceano sem praias. Porém, cada dia nós podemos aprender um pouco mais na igreja local. Assim, Paulo pede que os crentes desfrutem de um profundo conhecimento experiencial desse maravilhoso amor, do nosso maravilhoso Senhor. Amados, compreender o amor de Cristo com todos os santos. Não é sozinho. Compreender esse amor, eu não posso compreender esse amor sozinho. Você não pode compreender esse amor de Deus sem o seu irmão. Esse amor não é um amor egoísta. Não é um amor isolado. Deus ama branco, preto, rico, pobre, magro, gordo, homem, mulher, todo tipo de pecadores. Todos nós. E esse amor só pode ser experimentado quando você enxergar Deus como Pai e o seu próximo como seu irmão. É através dessa comunhão que você desfruta desse amor. É com seu irmão que você experimenta o cuidado de Deus. Você já desfruta desse amor de Cristo? Você já conhece esse amor de Cristo? Paulo diz, olha, ame o seu irmão. Esteja fundado, enraizado nesse amor. Porque esse amor é muito maior. O cuidado de Deus é muito maior daquilo que você está pensando. Se você acha que ele é grande, é porque você não conhece ainda. Esse amor que é muito maior do que você pode imaginar. É muito maior daquilo que você sente agora. E, amados, o clímax dessa magnífica oração é atingido quando Paulo pede que sejamos tomados de toda a plenitude de Deus. Versículo 19, a parte B. Para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Esse tema é muito repetido em Efésios. O tema muito repetido em Efésios é acerca da plenitude. Eu coloquei com vocês para vocês olharem. Plenitude dos tempos, capítulo 1, versículo 10. Fala da igreja como a plenitude de Cristo. Vai falar aqui, 3,19, da plenitude de Deus. Ele vai falar da plenitude de todas as coisas. Vai falar da plenitude de Cristo e também da plenitude do Espírito Santo. Portanto, plenitude é um tema recorrente dessa carta. Paulo tem algo a falar, e esse algo que ele tem a falar envolve essa plenitude. E se nós formos olhar em Colossenses 2,9, vai dizer que toda a plenitude de Deus reside em uma pessoa. Quem? Em Cristo Jesus. Ele é a exata expressão do seu ser. Então, quando Cristo habita no nosso coração pela fé, mais nós temos a plenitude de Deus. Quanto mais ele habita no nosso coração, mais nós temos essa plenitude de Deus. Lógico, é impossível, né, nós ficarmos cheios de toda a plenitude de Deus, mas esse é o nosso alvo, esse é o nosso propósito, esse é o nosso objetivo, ficarmos cheios da plenitude de Deus.
É essa oração de Paulo aqui no versículo 19, na parte B. Sejam cheios da força do Espírito Santo e cheios da habitação de Cristo, através do amor mútuo, até transbordar, até ficarmos cheios de Deus. Fala aqui da plenitude da Trindade nessa oração. Que vocês sejam cheios do Espírito Santo, que vocês sejam cheios da habitação de Cristo, até vocês serem cheios da plenitude de Deus. Então, deseja isso nessa oração, essa plenitude, que Deus, de fato, abunde em seu coração. Tenham o máximo de Cristo Jesus na sua vida, meu irmão. Tenham o máximo do Espírito Santo te enchendo na sua vida, para que você possa cada vez mais ser parecido com Cristo Jesus. Até a plenitude, esse poder, essa habitação, esse amor deve encher a sua vida até transbordar. É o que nós chamamos do processo de santificação. Nós sermos transformados por Cristo Jesus. Nós sermos moldados a partir de Cristo Jesus. É esse processo que Paulo está orando. Paulo está pedindo que vocês tenham cada vez mais de Deus. E o fim, a estatura é Cristo. Que vocês possam ser cheios desse Deus. E eu com uma doxologia, um louvor, uma exaltação a Deus, nos versículos 20 e no versículo 21. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse, glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Os pedidos foram vastos, ousados e aparentemente impossíveis. Porém, Deus é poderoso para fazer mais do que pedimos ou pensamos. E eu compartilhei com você. Eu fui ensinado que nós temos 3 respostas de Deus para as nossas orações. Eu fui ensinado assim. Que Deus nos responde com sim, não e o espera. Lendo esse texto, estudando esse texto, através desse texto, eu aprendi que há uma 4ª resposta de Deus para as nossas orações. Que é muito diferente e maior daquilo que você está pedindo. Essa é o que Paulo faz. Olha, aquele que pode fazer muito além do que você está pedindo. Aquele que pode fazer muito além do que um dia você pode imaginar, nem nos seus melhores sonhos. Ele pode fazer muito além disso. Portanto, a resposta de Deus pode ser sim, não, espere, e vou fazer muito mais. Vou fazer além. Eu vou fazer algo extraordinário. E ele explica esse poder, usando justamente esse poder sobrenatural, que fez muito mais além do que um dia você imaginou, e ele fez na sua vida. Mais do que um dia você pensou, e ele fez na sua vida. Além daquilo que você desejava, ele fez na sua vida. E nessa doxologia, no final do versículo 20, segundo o poder que em nós opera. Essa capacidade de Deus fazer, esse poder de Deus fazer, é conforme o seu poder que opera em nós. O Cristo há em você. O quanto você tem de Cristo Jesus? O que você tiver de Cristo Jesus é o tanto que ele vai fazer. Se você tem pouco, ele faz pouco. Se você tem muito, ele faz muito. Segundo o seu poder que em nós opera. Esse glória na igreja por Jesus Cristo em todas as gerações,
para todos sempre. Amém. Paulo nos mostra que Deus é o alvo da adoração eterna. A glória dada a Deus é na igreja. A presença do Pai é no meio da igreja. E as pessoas verão a sua glória em cada um de nós, na igreja. Amados, vai muito além de nós, por todas as gerações. Não se trata de mim, não se trata de você, não se trata da nossa história. Nós não estamos no centro disso, é Cristo quem está. O eterno a Deus na igreja e em Cristo Jesus, a resposta do nosso coração é um vivo amém. Mas, concluindo a exposição dessa parte, versículos 1 a 3, eu sou forçado a dizer que não atingimos toda a profundidade do que nós estudamos. Fique ciente disso. Nós estamos lidando com verdades muito maiores do que a nossa capacidade. Esses textos eles são muito mais ricos. Para ajudar a esclarecer, é como se enchêssemos um copo com a água de um oceano. Qual a porção do oceano que coube no nosso copo? O que foi aquilo que você reteve na sua mente? Dessas profundezas que são esses versículos. Da mesma maneira, como esse exemplo, Efésios 1 a 3 é muito além daquilo que a gente entende. É muito além daquilo que eu pude explicar para vocês. É muito além daquilo que eu preguei para vocês. Esse assunto continua a ser um desafio para nós. De modo que diante da palavra de Deus a gente fique pasmado. Diante daquilo que Deus nos deu, nós ficamos de fato estarrecidos, maravilhados com essa infinitude. E eu quero finalizar com uma palavra e uma ilustração. Finalizar essa parte de Efésios 1 ao versículo 3. A palavra é: faça valer a pena. E essa frase é da história do filme O Resgate do Soldado Ryan. E eu acho que muitas pessoas já assistiram esse filme, né? Essa frase, faça valer a pena, é uma frase do Capitão Miller, né? Capitão Miller disse essa frase para o soldado Ryan. É uma história da Segunda Guerra Mundial. Há um ataque dos alemães e aí muitos soldados morrem e tem um soldado só. E ninguém sabe cadê. Aí o pelotão desse capitão recebe a missão de resgatar esse soldado. Se vocês conseguirem resgatar esses soldados, o seu pelotão vai voltar para casa. Vão sair da guerra. E aí o capitão pega a sua tropa lá, o seu batalhão e vai em busca do soldado, desse único soldado. E nessa caminhada, nessa busca, muitos soldados morrem. E eles se reuniram e disseram: será que vale a pena a gente morrer, sacrificar a vida de vários soldados por um soldado desconhecido que a gente não sabe nem quem é? Vale a pena? E aí o capitão Miller: não, eu vou, nós recebemos essa missão, nós vamos. E aí eles encontram, né, esse soldado, e aí o capitão Miller vê que ele é um soldado bom, fiel, e ele: olha, eu vou lhe proteger. E aí quando eles estavam saindo, né, saindo de perto dos inimigos, o capitão Miller é baleado. E aí, prestes a morrer, o capitão fala para o soldado Ryan essas palavras: faça valer a pena. E o soldado Ryan, a história vai no final do filme, vai mostrar esse soldado já idoso, indo para uma comemoração em homenagem aos soldados mortos. E o soldado Ryan está angustiado. E ele chega diante do túmulo do capitão Miller e diz: eu tentei o máximo fazer valer a pena. Minha esposa, diga para ele que eu fiz o que eu pude. Eu fiz o máximo que eu pude. Eu dei tudo de mim para fazer valer a pena. Ele não tinha certeza de que tinha feito valer a pena ser salvo por aquele capitão. Ele precisava dessa afirmação.
Porque diante dessas tamanhas bênçãos que nós vimos nesses 3 primeiros capítulos, meus irmãos, a mensagem de Deus para você é a mesma do Capitão Miller. Faça valer a pena. Jesus morreu no seu lugar. Jesus pagou a sua culpa. Te colocou na igreja local. Te colocou na igreja local e lhe disse: faça valer a pena. Ele deu nova vida. Ele disse: faça valer a pena. Usufrua de tudo aquilo que eu morri para te dar. Essa é a mensagem de Deus. Por isso, ore. Ore, Deus. Vai em oração pedindo forças para você fazer valer a pena. Deus lhe deu todas essas coisas. Deus lhe deu todas essas bênçãos. Você só tem que usufruir. Deus lhe deu essa igreja local. Cristo morreu por isso. Para que nós pudéssemos estar juntos. Ore e diga: faça valer a pena. Senhor, me faça valer a pena. Que eu usufrua, Senhor, de tudo aquilo que o Senhor morreu para me dar. Amém? Senhor Deus, obrigado, Pai, pela tua graça e teu amor. Obrigado pela tua bondade, pela tua misericórdia. Em nome de Cristo Jesus, que o Senhor possa, meu Pai, de tamanhas bênçãos, ó Pai, de coisas tão maravilhosas que o Senhor morreu para nos proporcionar, que nós possamos valer a pena. Nós possamos usufruir, ó Pai, dessa vida, dessa nova vida, Pai, que o Senhor nos deu. O que lemos aqui nesses capítulos, nós já temos. Aquilo que lemos aqui é quem nós somos. Nós precisamos apenas fazer valer a pena. Usufruir dessas bênçãos que o Senhor nos dá. E nós precisamos de força, Senhor. Nós precisamos que o Senhor nos ajude, através do Teu Santo Espírito. Coloque em nossos corações o desejo de orar, de pedir a Deus que faça tamanhas bênçãos em nossas vidas. Que faça de fato, ó Deus, com que nós possamos viver essas coisas. Que nós possamos usufruir de tudo isso que é real em nossas vidas, ó Pai. Nos ensina a clamar por isso. Nos ensina a orar por isso. Nos ensina a desejar isso, Senhor. Para que nós possamos, quando estivermos diante do Senhor, nós possamos dizer com certeza e com convicção: Senhor, eu fiz valer a pena, Senhor. Nós possamos chegar diante do Teu trono, Deus. E ficarmos, ó Pai, orgulhosos com o que fizemos para o Senhor. Sabermos, ó Pai, que usufruímos todas as bênçãos que o Senhor nos deu. Faz isso em nosso meio. Faz isso com cada irmão aqui, ó Pai. E que nós possamos ser transformados por essas verdades. Que as nossas ações, ó Pai, sejam moldadas a partir de todas essas coisas que nós sabemos. Peço a bênção para o Teu povo. E peço essas coisas em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vamos repetir um cântico. E após o cântico, nós vamos encerrar.